O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 249. Dentro da sala de treinamento do vazio. O tempo já está quase acabando. Seong Ji-han estava ciente da passagem do tempo e, com uma pitada de arrependimento, largou a espada. Em tão pouco tempo, ganhei muito. Enfrentando Dongbang Saki em 2 partidas durante a série de Taiwan, Seong Ji-han adquiriu uma experiência imensurável. Dongbang Saki dominou Seong Ji-han com certeza. As artes marciais exibidas por ele forneceram uma base para o crescimento de Seong Ji-han. Posso ainda não compreender a técnica da espada Taiji usada por Dongbang Saki. A espada branca, a espada Taiji, convocada por Dongbang Saki, Seong Ji-han ainda não tinha entendido o princípio do qual emergiu sua escuridão avassaladora. Apesar da alma marcial. Mesmo sem compreender isso, experimentar as artes marciais de Dongbang Saki levou a avanços significativos para Seong Ji-han. Sua proficiência em artes marciais aumentou dramaticamente através da alma marcial, incorporando parcialmente elementos das artes marciais do demônio celestial em seu próprio repertório. O próprio atributo da alma marcial também aumentou. Depois de chegar a 200, a alma marcial foi aumentando pouco a pouco. Mesmo quando Seong Ji-han conseguiu adquirir a 4ª técnica de aniquilação, a Ice Heaven Sword Ren, a alma marcial permaneceu nos anos 230. Mas desde as partidas contra Dongbang Saki, sua alma marcial atingiu 250. Além disso, ao reiterar aquela batalha na sala de treinamento, sua alma marcial aumentou gradativamente, chegando agora a 255. Sem mencionar que comecei a desvendar a 5ª técnica de aniquilação, espírito descendente da árvore celestial. As artes marciais afiliadas à madeira do espírito descendente da árvore celestial, deduzidas como relacionadas às habilidades regenerativas dos elfos. Para Seong Ji-han, a luta com Dongbang Saki não foi apenas uma questão de ganhos de nível, ela veio com considerável sabedoria. Apenas um pequeno arrependimento persistiu. Eu não consegui testemunhar completamente os 8 trigramas dos 9 salões. A formação Nine House 8 Trigrams, que Dongbang Saki seguiu após a 2ª técnica de aniquilação, Myriad Ghost Sealing Gods, foi interrompida. Assim como 9 salões e 8 trigramas transcenderam em direção a Seong Ji-han, o deus marcial errante interveio apressadamente e o levou embora. Que efeito teria se manifestado se o código do selo tivesse entrado em pleno vigor? É suspeito que o deus marcial interviria bem quando a formação de Dongbang Saki estava prestes a se manifestar. O deus marcial não queria que esses personagens especiais aparecessem novamente? Durante o incidente com a lança do julgamento de Longinus, algum código de destruição apareceu, mas o deus marcial nunca interveio. Seong Ji-han ponderou na sala de treinamento do vazio, analisando a formação dos 8 trigramas dos 9 salões, mas com muito pouca informação em mãos. O fim abrupto antes que Dongbang Saki pudesse demonstrá-lo adequadamente não ofereceu mais pistas. Ele decidiu deixar de lado suas preocupações sobre a formação dos 8 trigramas dos 9 salões por enquanto, mudando o foco para outras técnicas de aniquilação. Ainda não tenho certeza do princípio de funcionamento do terceiro. Poderia o 4º ser algum tipo de código de detecção? Detecção, selagem, destruição. Seong Ji-han classificou as palavras-chave que poderia especular até agora, franzindo as sobrancelhas. Técnicas aniquiladoras. Eles eram peculiares se fossem chamados de artes marciais. Seong Ji-han relembrou as palavras de Dongbang Saki. Em uma era onde humanos e demônios coexistiam, um homem recebeu a missão de selar demônios e deuses, inaugurando a Era do Homem. O dever de Dongbang Saki era selar demônios e deuses. As técnicas aniquiladoras pareciam menos um corpo unificado de artes marciais e mais uma compilação desses deveres e habilidades. Para Longinus, foi o assassino dos deuses. Para Pitya, era uma buscadora de imortais. Com base nos 3 revelados, o padrão parecia claro. Encontrar imortais, que seriam registrados como bugs na Battle.net, para selá-los e destruí-los. As técnicas aniquiladoras eram poderes inerentes para localizar e eliminar a imortalidade, como seu nome indicava. Ainda. A última técnica aniquiladora. O espírito descendente da árvore celestial se desvia desse padrão. A capacidade regenerativa infinita exibida por este poder poderia ser um alvo potencial das próprias técnicas aniquiladoras. Instintivamente, Seong Ji-han sentiu isso. Espírito descendente da árvore celestial. Essa habilidade não se tratava apenas de poder regenerativo semelhante ao dos elfos. A iluminação obtida ao ser clivada por Dongbang Saki foi apenas uma fração do poder do espírito descendente da árvore celestial. A sua verdadeira natureza permaneceu envolta em mistério. Se eu soubesse qual era o poder de Gilgamesh. Gilgamesh, suspeito por Pitya de ser o deus marcial errante. Não houve sequer uma pequena sugestão sobre seu poder. Ficar pensando nesta questão insolúvel não serve para nada agora. Vamos partir. Seong Ji-han concluiu seus pensamentos e saiu da sala de treinamento do vazio. Pela frente estava uma série de partidas de 2 semanas, notoriamente apelidadas pela seleção coreana como uma corrida pelo inferno. O dia seguinte estava marcado para a 2ª partida, contra a China. A partida entre Coreia e Taiwan. Um jogo previsto para terminar unilateralmente,
ainda criou repercussões entre os fãs globais do Battle.net. Especialmente, a esmagadora destreza marcial demonstrada por Hu Wu Tai que fez o sangue dos chineses ferver. Todo mundo viu isso, esta é a dignidade do povo das planícies centrais. O próprio demônio celestial desceu sobre Hu Wu Tai e subjugou sumariamente o arrogante Seong Ji-han. Combinando as artes marciais do Taiji e do demônio celestial, a constelação que desceu sobre Hu Wu Tai é o verdadeiro deus da guerra. Com a associação popular estendendo gestos de cooperação em relação à guilda de Seong Ji-han, da Egg Guild, recentemente. O orgulho nacional dos torcedores chineses foi ferido. E agora, com o aumento ameaçador da seleção coreana ameaçando a classificação da Liga Regional da China desde 2021. Assistir Seong Ji-han, o protagonista nos bastidores, sendo descaradamente dominado por Dongbang Saki no segundo e terceiro jogos trouxe-lhes catarse. E a constelação que pressionou Dongbang Saki empregou as artes marciais do Taiji e do demônio celestial. Para os chineses, venerar aquela constelação como um deus da guerra parecia tudo menos excessivo. Porque eles estão se gabando de que a constelação é poderosa. LOL. Sério? Não é descendente deles. Então por que eles estão criando um negócio tão grande? Ah, mas não vai ser a descida de outra constelação como da última vez, certo? Você vê o padrão? Quando Seong Ji-han não está banido, você deve começar a se perguntar: oh, outra constelação está descendo hoje ou o quê? Embora os fãs coreanos brincassem sobre a agitação quando a constelação descendente estava no lado de Taiwan, eles também estavam preocupados. E se uma constelação descesse novamente durante a partida com a China? Após lutas com a Rússia, o Japão e agora com Taiwan. Tem sido estranho. Nos jogos em que Seong Ji-han não foi banido, os jogadores irregulares pareciam brilhar. Mas vencemos a maioria das partidas, não é? Sim, e é por isso que estamos juntos em primeiro lugar. Mas a China é forte. Então, se eles adicionarem uma constelação à sua lista, pode ser difícil. Devido às partidas recentes, o status de banimento de Seong Ji-han tornou-se um teste decisivo para saber se um irregular constelar se juntaria à partida com a China. E então, igual a o treinador chinês proíbe Seong Ji-han. Igual a não há constelação do lado deles desta vez. Igual a é peculiar. Você pensaria que perder Seong Ji-han por banimento seria decepcionante. Mas estranhamente, me sinto aliviado. Igual a não há dúvida sobre isso. A última partida contra Taiwan foi bastante chocante. Ao revelar apenas o nome de Seong Ji-han na proibição, os comentaristas suspiraram de alívio. Ji-han, parece que desta vez não haverá uma constelação do outro lado. Parece que sim, isso é azar. Como Yoon Se-jin comentou casualmente, dando um tapinha no ombro dele. Seong Ji-han suspirou sinceramente, como se estivesse realmente desapontado. Testemunhando isso, Yoon Se ficou incrédulo. Espere, você passou por todas essas dificuldades da última vez e agora está desapontado? Eu contei, sabe, seu corpo desapareceu mais de 100 vezes. No entanto, aprendi muito com a constelação. Após a intervenção do deus marcial na partida, não houve mais comunicação da Pitya. Este foi o fim da tutoria especial dos discípulos do deus marcial. Tio, irei para a primeira partida, tio. Descanse, Ji-han. Sim, tenha um bom jogo. O banido Seong Ji-han acenou para a dupla pai e filha e depois assistiu à primeira partida na sala dos jogadores. Igual a seleção chinesa não utiliza o Select Card. Igual a eles estão acumulando todos os 3 para o mapa garantido Golem Duel no quarto jogo. Acumular 3 cartas pode garantir a seleção do mapa no jogo 4, funcionalidade divulgada pelos elfos durante a Liga Espacial. Na verdade, ninguém o usou desde então. Cada partida de uma série é valiosa demais para ter as cartas do quarto jogo, foi considerado ineficiente. No entanto, a comissão técnica chinesa parecia interessada em utilizar esta opção há muito adormecida. Esta é a estratégia que simulamos antes. Isso mesmo, ao banir continuamente Seong Ji-han, eles planejam garantir a vitória no quarto jogo com o Golem Duel. Mesmo que o banimento contínuo de Seong Ji-han reduza a probabilidade de banimento a partir do terceiro jogo. De uma forma ou de outra, as proibições foram certas nos jogos 1 e 2. Eles almejam vitórias lá e planejam a vitória final no Golem Duel no quarto jogo. Seong Ji-han como estranho. Até agora, as proibições foram levantadas estranhamente algumas vezes apenas por causa do aparecimento de constelações. Para qualquer país que esteja em conflito com a Coreia, bani-lo era a estratégia óbvia. É uma estratégia difícil de utilizar, a menos que você seja uma super equipe como a China ou o ZEUA. A força da equipe coreana, mesmo sem Seong Ji-han, ascendeu às fileiras dos poderosos, reforçada pela dupla pai e filha Yoon Se-jin e Yoon Se. A estratégia para garantir a vitória definitiva no quarto jogo com o Golem Duel apostava em garantir 2 vitórias nas 3 primeiras partidas. Mas para seleções como a Rússia ou o Japão que já enfrentaram a Coreia antes, mesmo sem Seong Ji-han, a probabilidade de derrotar um time coreano com Yoon Se-jin e Yoon Se era pequena. Assim, o Japão recorreu a uma estratégia de confiar na sorte a cada partida, escolhendo o mapa Golem Duel como um possível equalizador.
Mas a China deve estar confiante de que pode vencer sem mim. Ao contrário da Rússia ou do Japão, a China, com vários jogadores de nível SSS, sentiu-se confiante de que poderia derrotar a Coreia mesmo com a presença de Yoon Se-jin e Yoon Se, desde que Seong Ji-han estivesse ausente. Como estamos planejando lidar com esta situação? Quando Seong Ji-han perguntou à comissão técnica, eles responderam com segurança. Se o time adversário não estiver usando cartas selecionadas, a probabilidade de nosso mapa escolhido aparecer é maior. O treinador decidiu se concentrar em escolher um mapa centrado no guerreiro com as cartas selecionadas. Essa é uma boa abordagem. Sem Seong Ji-han, a seleção nacional ainda abrigava o segundo guerreiro do mundo, em seu arsenal. Enquanto a China acumulava cartas selecionadas, a Coreia pretendia obter vitórias concentrando-se em mapas guerreiros. Igual à seleção coreana Bunny G. Galeon, escolhendo o mapa Valhalla. Igual a G. Galeon e Jo Hyung, atores-chave para a China. O diretor No Young-jun parece julgar os mágicos como mais ameaçadores do que os apoiadores. Igual a recentemente, Wong Lin também foi convocado para a seleção chinesa e tem tido um bom desempenho. Eles não deveriam tê-lo banido do mapa Valhalla? Igual a nós mesmos selecionamos o mapa, mas há 70% de chance. Banimos G. Galeon, o oponente mais ameaçador, em preparação para outros mapas aleatórios. Igual a então, qual mapa está disponível para o primeiro jogo? Igual a é Valhalla. Suoshi. O mapa Valhalla foi selecionado e os conectores Battle.net que abrigam os jogadores do time, exceto os guerreiros, foram abertos. É Valhalla. Isso é decepcionante. Emergindo do conector, Yoon Se voltou para o lado de Seong Ji-han, observando a tela do jogo. Mas já que é Valhalla, vamos vencer, não é? Deveríamos. Afinal, o cunhado está participando. Com a China e a Coreia jogando suas cartas para garantir uma vitória confirmada no quarto jogo e escolhendo o mapa Valhalla para frustrar as intenções do adversário, parecia que as intenções do técnico No Young-jun se concretizaram quando viram o mapa selecionado para o primeiro jogo. Mesmo com o presente de nível SSS de Wang Lin, o corpo demoníaco celestial, ele ainda era subdesenvolvido comparado ao Rei da Espada. O primeiro jogo é uma vitória. Era natural que Seong Ji-han pensasse assim. Mas então, igual aos guerreiros de ambos os países estão entrando em campo. Igual a com Yoon Se-jin na seleção sul-coreana, nos sentimos mais seguros. Igual ao H, mas a seleção chinesa. Igual a algo estranho na aparência dos jogadores. Igual a ter seus cabelos estão faltando. Não, até ontem eles definitivamente tinham cabelo. Igual a será que eram perucas. A seleção chinesa também se preparou para tal situação.